Olá, bem-vindos ao Checkup Saúde. Eu sou a Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do estado. Gente, o tema hoje é criança, saúde mental na infância. Será que tem dicas para criarmos filhos mentalmente saudáveis? Tem sim, e a gente trouxe nossos especialistas para contar tudo para vocês. Vamos receber hoje a psicopedagoga Juna Cunha. Seja bem-vinda, Juna. Obrigada, boa tarde. E a nossa psicóloga do nosso time de colunistas, Renata Bedran. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, é um prazer estar aqui. Vamos começar falando de números, né, que assustam. Você mesmo passou esses dados para a gente, Renata, que o Brasil é o país que diagnostica ansiedade em maior número do mundo e onde mais se medica para depressão. Esses números fazem a gente ficar preocupado, principalmente em relação às crianças. E aí eu queria começar te perguntando, é verdade que muito de como o cérebro estará na vida adulta depende das experiências que a gente tem ao longo da infância? A infância vai realmente determinar muito da saúde mental que a gente vai ter na vida adulta? Sim, porque quando a gente nasce, o nosso cérebro está em desenvolvimento. Então, muito das experiências que a gente tem na infância vão ditar como a gente vai estar mentalmente, emocionalmente na vida adulta. Então, quanto mais experiências de segurança, relacionamentos afetivos seguros, afetivos, acolhimento, validação de sentimentos, mais essa criança vai estar preparada quando adulto para lidar com o mundo caótico que vivemos. Então, a gente fortalecer, proteger a infância. E aí a escola, eu imagino que tem, além da família, né? Por isso que a gente te chamou, Juna, como pedagoga, porque a gente imagina que sejam os núcleos de maior convivência da criança, né? A família e a escola. E aí, como é que a escola pode influenciar na saúde mental da criança na infância? Exatamente como a Renata falou e como você citou, a escola e a infância, elas vão ali formar uma base para o que o adulto vai ser, principalmente nessa questão de saúde mental. Então, fora o lar, a escola é o outro ambiente em que a criança mais vai conviver com pessoas diferentes até, que é uma coisa você conviver com a sua família, outra coisa é você conviver com pessoas totalmente diferentes de você e saber conviver. Então, a escola, ela precisa ser um ambiente seguro, acolhedor e que entenda e respeite a criança. Eu imagino que em meio a tanta diversidade deve ser um desafio, né? É um desafio, mas precisa ser alcançado esse objetivo, porque aí criamos crianças que saibam verbalizar as suas emoções, lidar com diferentes situações. E isso começa também na escola, não é só no núcleo familiar. E nós, como pais, o que nós podemos observar na escola em relação a esse aspecto? A gente precisa, enquanto família, sempre estar em diálogo com a escola, porque é uma parceria muito importante para que a criança realmente consiga se desenvolver em sua plenitude, integralmente. Então, como é que a criança está indo para a escola? Ela está indo bem? É claro que às vezes a gente não quer ir, né? Igual quando a gente vai trabalhar. Trabalhar dá trabalho, estudar também dá trabalho. Então, a gente precisa considerar as nuances, mas sempre ver. A criança está indo feliz, ela volta feliz. O que ela conta da escola? E não só a pergunta de como foi na escola. Pergunta diferente. Teve algo engraçado? Se você pudesse conversar com a sua professora agora, o que você falaria com ela? Para crianças menores, brincar de escola. Quem você quer ser? Você quer ser professora? Você quer ser o coleguinha? Você quer ser você mesmo? Porque diante disso, a gente consegue criar uma rotina para a criança poder verbalizar o que acontece na escola e em casa e vice-versa, e mostrar para a criança que ela pode falar isso. E aí a gente vai conseguir observar como que está essa relação na escola, como que a escola lida com momentos de estresse, com os momentos mais desafiadores, por exemplo, uma pandemia. Como é que estava isso na escola, entre as equipes, entre os profissionais, porque isso passa para a criança também. Eu achei importante porque às vezes a gente questiona a criança, como é que foi? Bom. Ruim. Então, assim, tem que ter a dica do especialista sobre como a gente fazer essa abordagem, né? Então, você sugere que com as crianças menores seja por brincadeira. Isso, sempre de forma lúdica. Às vezes uma historinha também, um livro, ou às vezes inventar uma história. Vamos inventar uma história hoje para dormir.
Era uma vez um menino que estava indo para a escola. E agora? Completa. O que você acha que pode acontecer? Porque com isso a criança vai pegando como base o que ela vivenciou. Porque ela é um ser informação. E aí a gente consegue saber como que está acontecendo na escola. E sempre que a família tiver qualquer dúvida, tem que ir à escola sim, tem que questionar. Né? Porque às vezes a família fica receosa. Mas eu vou de novo pedir para falar com a escola? Claro que vai. Porque é o outro núcleo que o seu filho está inserido. E você precisa saber o que está acontecendo. Não é só apontar erros. Isso está influenciando sim na saúde mental. Nós perguntamos para a nossa especialista, a pediatra, doutora Josana Aredes, quando que o pediatra ou quando que os pais podem desconfiar que é hora de procurar um especialista em saúde mental? Quando que é hora de procurar, então, um psicólogo, algum tipo de terapia? Vamos ver o que ela esclarece. Olá, meu nome é Josana, eu sou pediatra e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre quando encaminhar a criança ao psicólogo. Geralmente, a partir de 2 anos de idade, a gente já consegue notar um pouquinho melhor as mudanças comportamentais na infância. Mas geralmente, com 2 anos não é uma boa idade ainda para poder fazer terapias. A maioria das vezes a gente caminha mais próximo aos 3 anos para poder fazer essas terapias. É de extrema importância que essa criança esteja em acompanhamento regular com o pediatra e que os pais ou familiares que acompanham a criança relatem tudo o que vem acontecendo em torno dessa criança, todo o contexto que envolve o desenvolvimento da criança, porque assim o pediatra prontamente vai conseguir encaminhar no momento correto. Os motivos de encaminhamento ocorrem de divergentes maneiras de acordo com a idade da criança. A partir desse momento da primeira infância, com 2, 3 aninhos de idade, os comportamentos que a gente observa de maior diferença são de socialização, são envolvendo a parte de alteração, de regressão de algum desenvolvimento, de alguma habilidade já adquirida previamente, e essa criança vai crescer e vai depois para a parte escolar. Geralmente na parte escolar é a parte que a gente mais observa alterações na criança. É uma idade que a criança tem que aprender a lidar com frustrações, a saber esperar, a se reorganizar para poder socializar um pouco mais. Então a gente vê muito déficit de atenção, muita hiperatividade, muita criança que não sabe lidar com frustrações, e isso perdura até a adolescência e até soma com algumas outras causas de adolescência. Por exemplo, o bullying é muito comum da gente ver na adolescência. Então sempre observe o seu filho, converse com o pediatra para poder ter o encaminhamento prontamente quando for necessário. A gente vê, às vezes, alguns pais sendo procurados pela escola com apontamentos de que o comportamento do seu filho mereceria um cuidado com um especialista, e os pais acham que a escola está delegando um papel que seria da escola para a família, né? Como que a gente lida com isso? Esse encaminhamento a gente sempre faz porque a gente conta com essa parceria com a família. Então, além da escola, a criança também convive em outros ambientes, o familiar, o social. Então, é necessário que a família, junto à escola, trabalhe em prol do desenvolvimento do aluno. Quando a gente percebe essa mudança de comportamento, a gente sugere, sim, um encaminhamento para um acompanhamento multidisciplinar, e a ideia não é soltar a família para que ela faça sozinha, pelo contrário. A escola deveria pedir para que os especialistas que estão acompanhando pudessem fazer uma reunião com a escola para que tudo caminhe junto. Isso precisa ter um caminhar juntinho ali em prol da criança. Então, a gente precisa... eu sei que a notícia às vezes não é muito boa, né? Não é muito bem recebida. Poxa, mas então tem um problema? A gente precisa tentar pensar sempre no bem da criança. Então, se a gente encaminha, é porque a gente tem alguma coisa ali que a gente não está conseguindo lidar somente escola. A gente precisa de um suporte a mais. De um outro especialista. Exatamente. Com outras ferramentas. Isso, não quer dizer que vai tomar medicamento, às vezes é uma questão em casa. Ou não quer dizer que a escola está querendo se livrar da criança, porque não. Tem pai que já pensa isso, a escola já está querendo que eu tire meu filho e mude de escola. Pelo contrário, a escola ela vai atuar mais intensamente ali naquele aluno, com aquele aluno e com aquela família. Mas para isso a gente precisa de um suporte extraescolar. Então, por isso que a gente faz o encaminhamento, mas é junto. E é comum? É muito comum, muito comum. Renata, conta pra gente o segredo. O que a gente deve pensar para ter filhos protegidos de ansiedade e depressão, já que os números realmente são alarmantes?
Então, a gente tem que realmente proteger a infância, porque as crianças são seres indefesos. Elas dependem, são seres totalmente dependentes, elas dependem que a gente vista elas, que alimentem, então elas precisam ser protegidas. E como que a gente vai fazer isso? É dando uma infância permitindo que a criança erre e que ela aprenda por consequências e não por punição, por ameaças ou castigos. É garantir que aquela criança é amada, mesmo que ela cometa erros, que ela saiba que ela nunca vai ser abandonada e que ela nunca vai deixar de ser amada. É ela saber que ela é importante, única e especial do jeito que ela não precisa ser outra pessoa para atender a expectativa de ninguém. E sempre acolher, muito importante acolher as emoções que as crianças sentem, seja a frustração, seja o choro, seja a birra, para elas, quando elas sentem que elas têm a emoção delas ouvida, as necessidades ouvidas, elas veem que elas têm importância para aquele adulto e que as emoções têm alguma função ali para ela. E quanto mais ela saber lidar com as emoções na infância, mais ela vai saber fazer isso sozinha, se autorregulando na vida adulta. Então, enquanto crianças, elas precisam de ter essa corregulação e saber que elas vão passar por frustração, mas que elas vão sobreviver a essa frustração com a ajuda de um adulto de referência. Eu fico pensando isso como mãe também, é um desafio a gente encontrar essa linha tênue entre validar e não deixar a criança exagerar. Às vezes a gente acha que a maneira de proteger é criar frustrações, né? É criar situações em que a criança, já que a vida vai ser tão dura e é dura com todos nós, cada um dentro da sua realidade, como que é? A gente precisa realmente criar filhos que passem por frustrações, que tenham esses momentos, isso faz parte do processo de educação, assim como validar as emoções, a gente também precisa frear e frustrar? Então, não, mas a maioria das famílias acha que é necessário cavar frustrações premeditadas nas crianças e ficar dando bastante não, porque elas acham que assim a criança já vai saber que a vida lá no futuro é muito difícil, então elas têm que aprender desde crianças. Mas o que as crianças precisam é saber lidar bem com o que elas sentem e ter esse apoio do pai, o acompanhamento mesmo emocional, a disponibilidade do adulto de estar enfrentando com a criança aquela emoção. E a gente não percebe isso como adulto, mas a vida da criança já é uma vida que tem frustrações. Ela tem que parar de brincar para ir dormir, ela tem que dar tchau para a mãe, que a mãe vai trabalhar. Os pequenos limites, né? Isso, então isso já são frustrações que ela vivencia. E então a gente não precisa ficar cavando, não, porque eu vou falar não, eu não vou dar esse pirulito para o meu filho, porque eu até daria, mas eu vou falar não para ele aprender a ouvir não. Mas não é isso que vai fazer a criança guardar crescer. Os nossos nãos um pouco, né? Juna, e na escola? Como que a escola faz para lidar com frustração, né? Na escola é um ambiente que às vezes estimula muita competitividade e isso pode gerar, às vezes, quem vendeu mais paçoca na gincana. E aí isso pode gerar, assim como os medalhistas, assim como colocar, né, ranquear os alunos. Como que a escola faz para lidar com isso? Tem diferença entre as metodologias? Existe uma escola mais tradicional que vai para um lado ou para o outro? Como que a gente, como pai, identifica isso? Metodologia, elas são diferentes, né? E com certeza elas vão acabar abarcando objetivos diferentes também, formas de se trabalhar a frustração de diferentes maneiras. Quanto às frustrações, elas vão acontecer. Então a equipe ela precisa estar preparada para acolher com respeito, entendendo que as crianças estão em formação. Primeiro de tudo, elas precisam ser acolhidas para que elas consigam validar as emoções que elas estão sentindo, entender o que ela está sentindo, porque a criança ela ainda não sabe exatamente o que está acontecendo. Às vezes a gente, quando fica nervoso, o primeiro ímpeto não é chorar. Eu gostaria de chorar, às vezes mãe fala para mim, eu queria sair correndo. Bater em um. Exatamente, mas aí a gente para, respira, cada um do seu jeito, se afasta um pouco do ambiente que está estressando
e aí volta ao prumo, isso é o volta se ao regular, equilíbrio. né, Renata? Exatamente. Você fala. A gente se regula, a criança está aprendendo a se regular. Exatamente, ela não é um mini adulto, ela está em formação. Então, a escola, enquanto equipe pedagógica, precisa acolher. Quanto às competições, a questão da competição é que a gente precisa entender que num jogo, por exemplo, a gente pode ganhar ou perder. Tudo bem, isso a criança vai entendendo com o tempo. Agora, estimular que você tem que ser melhor em tudo, que não acontece, porque nós somos bons em algumas coisas e em outras não tão bons assim. Essa é a normalidade, somos diferentes. Então, estimular que você tenha que ser melhor de forma pejorativa para o próximo ou de forma a colocar o outro num sentimento negativo, isso é ruim. Então, a gente precisa estimular que a criança entenda as suas potencialidades. A escola está ali para potencializar as capacidades de cada criança. Somos diferentes, esse é o gostoso da vida, isso que é bonito. Imagina se todos fôssemos iguais. Ia ser muito chato. Então, nós somos diferentes. Você vai ser melhor em algo, eu vou ser melhor em algo e tá tudo bem. Então, tem que saber lidar com essa questão da competição. É um aprendizado também. Exatamente. Ainda mais porque, às vezes, em casa, né, muitas famílias de filho único não têm outros com quem dividir, se comparar, e vai ser na escola que essa realidade vai ser demonstrada. Exatamente. Renata, e aí a gente falou de frustração, né? Eu fiquei pensando, e como não exagerar na dose da doçura também, né? Como não ir para o outro lado, fazer seu filho se sentir especial demais? Como é que a gente até às vezes, né, se destacar dos outros ou se sentir melhor do que os outros? Como não errar na dose oposta? Então, a gente tem que garantir que essa infância seja protegida, né? E assim, não é que a gente não vai dar limites são necessários, mas é fazer isso de uma forma gentil e respeitosa. Pais e professores são autoridades, mas isso não significa que eles tenham que ser autoritários e desrespeitar a criança. Então, é sempre encorajar a criança, o esforço da criança, não o produto final, não que ela é inteligente, né? Sempre elogiar o processo que ela se esforçou para fazer aquele desenho ou para fazer aquela tarefa. Sempre garantir... então não é falar, nossa, meu filho, você é muito inteligente. Você foi inteligente ao fazer isso para ela entender para que você está atribuindo aquela qualidade, né? Filho, você se esforçou muito, por isso que seu trabalho saiu tão bonito, porque o elogio pode fazer com que a gente fique dependente de uma aprovação externa, não da nossa autovalidação, né? Às vezes tem aqueles adultos que são dependentes de aplausos, né? Que escrevem um texto e aí ficam pedindo para a pessoa ver. E o elogio também pode, por exemplo, você é inteligente, filho, você é inteligente, você é inteligente. Aí a criança às vezes pode evitar de fazer uma tarefa que ela possa achar mais difícil, porque ela tem medo de fracassar. E aí... Fracassar no elogio. E aí como que ela não vai ser mais inteligente porque ela não conseguiu executar aquela tarefa com primor? Então o elogio, não é que a gente nunca possa elogiar nossos filhos, elogio é bom também, mas moderadamente. Contextualizar, né, o elogio dentro de alguma atitude. Vamos trazer aqui a dúvida de um ouvinte? Vamos sentir na pele aí o que as pessoas estão em dúvida sobre esse assunto. Eu sou vó e bisavó. Pergunto eu, que tipo de brincadeira eu faço com uma criança para que ela cresça forte e saudável? O tipo de brincadeira... A minha filha, por exemplo, quer sentar no chão. Para ela, se eu não sentar e não brincar, né? Eu gosto mais de brincar assim, de passear, de estar em momentos... Eu vejo que a minha mais nova, ela tem uma cobrança de senta aqui, não basta estar do lado, né? Então, a gente tem que perceber isso, Renata. Cada criança sente de um jeito. A criança, na verdade, ela quer a sua disponibilidade afetiva ali, sabe? Então, quanto mais você tiver, assim, sem estar preocupada com o celular, sem estar preocupada, tem que ver o que eu vou fazer para essa criança almoçar, você tá ali mesmo presente, assim, entrar no lúdico mesmo com a criança. Assim, às vezes, 15 minutos que você
encher o tanque dessa criança com brincadeiras, amor. Se conectando de verdade, Isso, olhando nos olhos. Às vezes eu mesma... Estou dando muitos exemplos como mãe, porque mãe é assim, né? Adora dar exemplo. Mas às vezes a gente está com tanta preocupação na hora do almoço, meu filho fala, mãe, o que você está pensando? Eles são sensíveis, né? Eles percebem a nossa presença real ou só física, né? É ter essa conexão mesmo, essa disponibilidade até emocional para a criança, saber que ela é importante para aqueles pais, né? Porque os pais são as pessoas mais importantes na vida da criança, então ela ter essa certeza de que ela é amada, né? E de que os pais não vão abandonar ela, isso é muito importante para a saúde mental mesmo do filho, né? No futuro, criar adultos. E aqui, a pergunta que a gente não pode deixar de fazer no programa de hoje. A criança se frustrou, arrumou um chororô, te pediu pirulito, você falou, hoje é o dia do não, durante a semana não tem pirulito, e chora e pede, esperneia, às vezes é num lugar público. Como lidar com o choro? Então, o choro realmente é uma coisa que incomoda muito, né, a gente adulto, principalmente porque a gente dessa geração não foi acostumada a ter o nosso choro acolhido, era aquilo, engole seu choro, né? Que feio, a fulana lá tá te vendo chorando. Então a gente associou que chorar tem que ser, que a gente tem que ignorar, que a gente tem que repreender o choro, mas não, a gente tem que acolher essa emoção da criança. Não quer dizer que ela tá chorando também, que a gente tem que ceder. A gente vai explicar para ela, olha, eu tô aqui com você, eu tô vendo que você tá chateado porque hoje você não vai ter o pirulito, é chato, né, quando a gente não tem o que a gente quer, mas eu tô aqui, tá tudo bem chorar, eu tô aqui com você, e você abraça e você acolhe aquela emoção. E dói, às vezes, a gente dá o que a gente não recebeu, mas também é cura. Então é uma ótima oportunidade para nós como pais, a gente trabalhar isso, as nossas dores, o que a gente de não criança. Isso, a gente poder dar, validando e acolhendo os sentimentos dos nossos filhos. E isso não quer dizer que a gente está mimando, pelo contrário, a gente está ajudando a criar seres humanos fortes que vão saber lidar com essas emoções, vão saber o que são os sentimentos e como lidar com eles no futuro. Juna, a gente está chegando ao final, mas eu queria que você resumisse para a gente a questão escolar do bullying, né? Tem tanta gente que lembra do bullying que sofreu na sua infância e isso repercute no resto da vida e como a pessoa se enxerga. Como que a escola deve trabalhar o bullying e os pais também? O mais importante é a criança entender, construir esse pensamento de aceitar a diferença no outro. Então, o bullying é a falta de respeito. É você não aceitar que o outro é diferente do que você julga ser bonito, ser legal. Então, se é um pouco mais cheinho, é gordo, vai emagrecer. Mas isso é um padrão que alguém colocou. A pessoa pode estar bem de saúde e não ter o peso de uma top model. Então, a gente precisa, enquanto família, enquanto escola, trabalhar as diferenças. Como? Livros, brincadeiras... Então, sempre de forma lúdica, porque é o universo da criança. A criança não vai aprender numa tese de mestrado. Ela vai aprender com você brincando com ela. Então, bonequinhos, os livros ajudam muito hoje em dia, músicas e brincadeiras em geral para que a criança possa ver. Somos todos diferentes. Então, a gente precisa se aceitar. Aceitar o outro é se aceitar também, porque você também não é igual. Então, você também não gostaria que acontecesse com você. Por que eu vou fazer com o outro? E com isso a gente vai criando uma base de acolhimento e de respeito. Perfeito, passou tão rápido, eu acho que esse assunto a gente vai trazer novamente, porque eu estou aqui cheia de perguntas ainda para fazer, mas queria agradecer muito a presença e os esclarecimentos. Toda vez que eu escuto vocês, eu mudo um pouquinho a minha forma como mãe, como tia, como olhar social. Obrigada, Juna, obrigada, Renata, pela presença de vocês. Obrigada, é um prazer. Esse foi o Check-up Saúde de hoje. Te aguardo na semana que vem pelo Pan News e o Folha Vitória.